Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Mutuários da Companhia de Desenvolvimento Habitacional de São Paulo estão sendo vítimas de falsários. Eles oferecem descontos para quem está com a prestação da casa própria em atraso. Mas quando as mensalidades são pagas, as vítimas continuam com as dívidas. O pateiro financiou um apartamento em Franca, no interior paulista. Com a intenção de quitar o imóvel, ele procurou o site da CDHU na internet, mas acabou caindo numa página falsa. Depois de negociar com a quadrilha, achando que era a empresa, recebeu um boleto por WhatsApp e ficou com um prejuízo de R$14 mil. Pagou, lá direitinho, grampeou. Eu olhei, agradeci a Deus, falei, menos uma conta. Passaram-se dias e não caía a conta. Atualmente, 52 mil mutuários estão com alguma parcela do financiamento com a CDHU em atraso. E muitos deles estão com os dados das dívidas nas mãos de estelionatários, que atraem as vítimas com propostas de descontos de até 60% dos valores devidos. Os estelionatários usam o nome de escritórios sem nenhuma ligação com o crime. E os advogados também acabam como vítimas. É o caso da doutora Merces, que teve o nome do escritório usado pelos golpistas. Ela já foi procurada por pelo menos 50 mutuários que foram pedir o dinheiro de volta. Tem sido um transtorno para o nosso escritório. Também, inclusive, tivemos que nos defender de ações que foram ajuizadas contra o escritório em razão do nome parecido. Até o mês de abril, quase 1.900 mutuários registraram denúncias nos canais oficiais da CDHU. Em nota, a companhia disse que os boletos oficiais são emitidos apenas pela Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil e que os números equivalentes aos códigos de barras começam sempre com 104 ou 001. Outra dica é conferir sempre o nome do beneficiário do boleto. Por fim, a CDHU comunicou que está tomando todas as providências administrativas e judiciais para evitar as ações dos criminosos. Uma falsa locadora de veículos foi descoberta num condomínio de luxo na Grande São Paulo. De acordo com a polícia, os carros eram alugados em nome de laranjas e depois repassados por valores bem abaixo do mercado. Um suspeito foi preso. Neste condomínio de alto padrão na Grande São Paulo, foram encontrados rastreadores de ao menos 60 veículos alugados. Segundo a polícia, a mansão era o endereço de uma falsa locadora de veículos. 5 carros foram apreendidos e um suspeito foi preso. Segundo a investigação, os criminosos alugavam veículos em nome de laranjas. O pagamento seria feito apenas na devolução do carro. Durante o período de locação, a quadrilha realugava os veículos para motoristas particulares e de aplicativo, por valores bem mais baixos. Nos últimos 6 anos, o esquema teria dado certo, até que um motorista de um dos carros foi abordado pela polícia numa rodovia. O sistema detectou que uma locadora havia registrado queixa de furto. Foi o que deu início à investigação. Analisando os sistemas policiais, verificamos que os veículos eles circulavam por diversas cidades do estado. Todavia, o rastreador dava no mesmo lugar, no mesmo endereço, o que motivou essa desconfiança da polícia. Entre os crimes investigados estão estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Muitas vezes as pessoas que alugam carros, que precisam trabalhar como motoristas de aplicativo, elas não têm a capacidade financeira para fazer a locação formal. Muitas vezes tem um nome restrito. E essas locadoras faziam a locação com um valor menor e não exigiam tantas condições financeiras da pessoa para fazer essa locação, uma vez que o veículo não pertencia a elas. Veja agora outros destaques do dia. Policiais de 3 países retomam buscas pela britânica Madeleine McCann. Aqui no Brasil, CPI do MST tem bate-boca e troca de acusações. Deputado, o senhor já falou. E na série especial, o ataque de piratas a embarcações que cruzam o rio Amazonas.
Oferecimento Bradesco. Realize suas viagens com desconto na passagem no hotel. A juíza Gabriela Hard vai assumir temporariamente a Lava Jato em Curitiba, no lugar de Eduardo Apio. Gabriela foi responsável por condenar o presidente Lula em 2019 no caso do sítio de Atibaia. O juiz Eduardo Apio está afastado a pedido de um desembargador e pode sofrer um processo administrativo disciplinar. Ele informou que não vai se manifestar. Em São Paulo, um outro juiz, Marcos Scalércio, foi obrigado a afastar-se do trabalho com a aposentadoria compulsória e salário de R$ 32 mil. Ele é acusado de assédio sexual e importunação contra 3 mulheres. O magistrado nega as acusações. O governo federal decretou emergência sanitária após o registro de 8 casos de gripe aviária em animais silvestres. 7 foram no Espírito Santo e 1 no Rio de Janeiro. 12 mil toneladas de oxigênio foram enviadas pelo governo federal ao Amapá. O estado enfrenta um surto de síndromes gripais e respiratórias entre crianças. O Supremo Tribunal Federal marcou para amanhã a continuidade do julgamento, que vai decidir se a posse de drogas para consumo próprio é crime. Hoje, no Brasil, quem for flagrado pela polícia com qualquer quantidade de droga pode ser preso em flagrante e condenado por tráfico. Foi o que aconteceu em 2009, quando um mecânico foi condenado porque carregava 3 gramas de maconha. O caso chegou ao Supremo em 2015, mas a ação só foi liberada para votação em 2018. De lá para cá, 3 ministros se manifestaram. Gilmar Mendes, Edson Fachin e Roberto Barroso votaram pela inconstitucionalidade da lei, liberando a posse. Na prática, se os ministros do STF aprovarem a mudança na lei, a posse de drogas para uso pessoal deixa de ser crime no Brasil. Ou seja, qualquer pessoa poderá portar livremente pequenas quantidades de drogas. Junto com essa matéria, os ministros devem decidir também sobre 2 questões fundamentais: se a liberação vai valer para todos os tipos de drogas ou somente para a maconha, e também sobre a quantidade que será liberada para o porte de cada pessoa. Nos países onde é permitida a posse para o consumo pessoal, a quantidade varia. A Bélgica, por exemplo, autoriza no máximo 3 gramas de maconha por pessoa. Portugal, 25 gramas. E na Espanha, o limite é de 100 gramas por pessoa. Caso a lei seja alterada pelo Supremo, uma das principais consequências será a revisão dos processos que envolvem presos condenados por tráfico. Com a mudança, muitos poderão ter a pena cancelada e ganhar a liberdade. Ao declarar inconstitucional a criminalização da posse para uso pessoal e ao definir critérios objetivos que tornem mais clara a diferença entre uso e tráfico, isso vai reduzir o encarceramento. O próximo previsto para votar a questão no STF é o ministro Alexandre de Moraes. Na medida em que o indivíduo realiza uma conduta que ofende apenas a si mesmo, apenas a própria saúde, essa conduta não pode ser criminalizada. Quando você permite que o consumo de drogas seja realizado de maneira legal ou lícita, você está criando um mercado, uma demanda pelo consumo de drogas. E essa demanda, esse mercado, ele vai a ser atendido pelo crime organizado. O major Flávio Silvestre Alencar, da Polícia Militar do Distrito Federal, foi preso novamente hoje. Ele é investigado pelos atos de 8 de janeiro. Silvestre foi flagrado por câmeras de segurança no dia das invasões, dando ordens para que a tropa recuasse da grade de contenção que impedia os extremistas de avançar até o Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, o militar comandava o batalhão da PM, responsável pela Praça dos Três Poderes e Esplanada dos Ministérios. O major foi preso pela Polícia Federal na Operação Lesa Pátria. O objetivo é identificar pessoas que participaram, financiaram ou se omitiram no dia dos ataques.
O major já tinha sido detido em fevereiro, numa fase anterior da operação. Os presidentes da Câmara e do Senado se reuniram hoje com o ministro da Fazenda e sinalizaram consenso para a aprovação do novo projeto de controle das contas públicas. A reunião foi para ajustar os últimos detalhes do novo arcabouço fiscal. Antes da votação, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Congresso e o governo estão alinhados. Temos que votar o marco fiscal, temos que votar a reforma tributária. Não houve uma única voz dissonante a respeito da urgência dessas duas matérias para impulsionar o desenvolvimento econômico e social do Brasil. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o relator do projeto na Câmara, o deputado do PP da Bahia, Cláudio Cajado, também participaram do encontro, que reuniu ainda representantes do setor produtivo. É de celebrar o dia de hoje e passar essa informação com muita tranquilidade, que Câmara e Senado estarão juntos trabalhando com o governo federal, com outras forças que movimentam esse país, de maneira para que essas matérias possam ter a sua aprovação de uma maneira mais efetiva possível. Mas em reunião entre Arthur Lira e líderes partidários, a bancada do Distrito Federal alertou que o congelamento do Fundo Constitucional previsto no texto impediria o pagamento de servidores. Esse fundo é o que mantém os serviços dos 3 poderes em Brasília. Deputados já sugeriram 40 alterações no texto, que ainda estão sendo discutidas. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, são mudanças para deixar as contas mais claras e evitar interpretações erradas. O governo está otimista e acredita no apoio de 400 deputados. Se aprovado, o texto ainda precisa passar pelo Senado. Tão logo chegue o projeto de lei complementar ao Senado Federal, nós cuidaremos de dar a esse projeto a devida celeridade. Como todos imaginavam, o clima foi tenso na primeira sessão da CPI do MST na Câmara. A comissão que investiga invasões do movimento dos Sem Terra quer ouvir 2 ministros esta semana. O plano de trabalho do relator Ricardo Salles foi rapidamente aprovado. A oposição ao governo tem maioria na CPI do MST e o relator já sugeriu ouvir 2 ministros, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, e Carlos Fávaro, da Agricultura. Os integrantes da CPI também pretendem visitar os estados. A ideia é que isso vá para os estados onde essas invasões têm acontecido e também onde há assentamentos, né? Porque há estados com assentamentos que merecem ser visitados, quer seja por eventuais bons exemplos que possam existir e também, infelizmente, pelos maus exemplos que devam ser constatados. Para os governistas, a CPI vai servir de palanque político. É um palanque para tentar criminalizar a esquerda, criminalizar os movimentos sociais, aglutinar a base bolsonarista e também prestar contas para muitos ruralistas, golpistas que financiaram campanhas de muitos dos parlamentares que são membros dessa CPI. No restante do dia, a sessão foi marcada por discussões. Mas ele não está Deputado, não bata na mesa, deputado. Depois de nós que somos os violentos e os torturadores. Olha aí, senhor presidente. Deputado delegado, senhor presidente. O relator Ricardo Salles foi chamado de marginal pela deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro. Ele disse que vai entrar com representação no Conselho de Ética. Enquanto os trabalhos seguiam na comissão, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a retomada das investigações sobre uma suposta participação do deputado Coronel Zucco, presidente da CPI do MST, em atos antidemocráticos. O caso é sobre suspeitas de patrocínio de manifestações no Rio Grande do Sul e aqui em Brasília. Coronel Zucco nega ter cometido qualquer crime. No meu estado já tinha sido bem esclarecida, inclusive com a declaração do próprio chefe de polícia, tem isso transcrito em vídeo,
e transcrito de que não havia nenhum crime. A Câmara dos Deputados é palco de mais 3 CPIs. A que investiga a suposta manipulação em jogos de futebol no Brasil também já está funcionando. A que vai apurar o rombo bilionário nas lojas americanas deve começar amanhã. Já a dos atos de 8 de janeiro ainda aguarda a indicação de parlamentares. Vamos agora à previsão do tempo. Enquanto o clima, a chuva, provoca alagamentos e transtornos no Nordeste, a região central do país enfrenta o clima seco. Hora da gente conversar com a Lidiane Sayuri e saber até quando segue essa situação. Oi, Lid, boa noite. Contrastes, né? Muitos, viu, Cris? A chuva segue no litoral do Nordeste até o fim da semana, pelo menos. Agora, o ar seco na região central vai até o fim do inverno. Boa noite para você, Celso. Muito boa noite a todos aí de casa. O tempo seco no interior do Brasil é normal nesta época do ano. Isso porque as frentes frias não conseguem avançar. Nesta quarta-feira, a umidade do ar fica em torno de 30% no sul e no interior do Nordeste. No Sudeste e no Centro-Oeste, índices ainda mais baixos, em torno de 20%. O ideal são 60%. No litoral do Nordeste e no Norte, a chuva acontece a qualquer hora. Há risco de alagamentos e deslizamentos em todas as áreas destacadas. No litoral do Ceará, risco de ventanias com rajadas de 90 km por hora. Em Florianópolis, faz até 26 graus nesta quarta-feira à tarde. No Rio de Janeiro e em Campo Grande, 29. Em Natal, 30 e até 35 em Palmas. Em São Paulo, tem uma pequena chance de chuva fraca na virada do mês. Até lá, dias típicos de outono. Frios pela manhã e quentes à tarde. Nesta quarta, faz até 26 graus. Tempo delivery para o Delano, que é de Uberaba, Minas Gerais. Opa, Delano, seja bem-vindo aqui ao Tempo Delivery. Nada de chuva aí no Triângulo Mineiro. Faz sol até sexta-feira, com máximas entre 28 e 29 graus. Na virada do mês, uma onda de frio atinge o sudeste e diminui as temperaturas em Uberaba também. Se prepare. E o Carlos quer saber a previsão para Conservatória, no sul do Rio de Janeiro. Vamos lá. Carlos, o sol aparece entre nuvens até sexta-feira, mas não há previsão de chuva. O friozinho do amanhecer continua com mínimas entre 12 e 13 graus. À tarde, a temperatura oscila entre 24 e 25. Peça também Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. As emoções da série Reis não param. Começa hoje uma nova fase repleta de reviravoltas. E essa temporada da superprodução vai trazer cenas grandiosas que já despertam a curiosidade do público. O maior erro do rei Davi e também um dos grandes feitos do monarca. É dia de estreia e tem muita novidade na série Reis. A gente já viu várias facetas de Davi. O pastor que venceu o gigante Golias, fugiu pelo deserto, virou rei e conquistou Jerusalém. Muito bem, Davi. Você venceu. Na nova temporada, que começa hoje, a história vai ter uma guinada. A 7ª temporada vocês vão ver que ele realmente está reinando em Jerusalém. Está tudo indo muito bem e por conta desse tudo bem na vida de Davi, ele acaba falhando. A partir de hoje, a superprodução Reis mostra como Davi passou a governar todo o reino de Israel. É hora de acompanhar os feitos que o tornaram o monarca mais aclamado da nação. Na cidade cenográfica de Jerusalém, o trabalho é intenso. Eu encontrei os atores Roger Gobet e Marcelo Arnal ensaiando uma cena de luta. E a gente tem essa equipe maravilhosa dos dublês que tá dando todo esse suporte e fazendo é quase uma dança. É uma dança, exatamente. Cortou. E adivinha contra quem esses valentes vão lutar? Vai ter gigante de novo, da linhagem de Golias. E eu tô treinando bem os meus gigantes. Eles estão num treinamento firme para que dessa vez seja diferente o resultado. Na 7ª haverá muitas batalhas. Muitas. Eu acho que tem mais batalha do que nas temporadas anteriores. Aquela mosca não teria coragem de me trair. O ritmo de gravação está muito intenso para entregar o melhor para o público. Eu tenho certeza que as pessoas vão adorar, porque o que a gente está fazendo aqui, assim, é épico.
No palácio do rei Davi, a batalha é outra. O Davi pediu para que eu mostrasse o harém para as novas concubinas dele. Eu me divirto muito no harém. A gente se imagina ali com aquelas mulheres e a raiva. Na 6ª temporada você viu aí o Davi se casando. Então, casa comigo. Mas na 7ª você vai entender quanto isso foi ruim para ele. É sempre muito difícil para Inoan ver o Davi cada vez chegar com uma mulher nova e do nada. A Agite, ela é uma mulher de ação, então ela acaba tendo ímpetos. E isso nem sempre é bem interpretado, inclusive pelo Davi. Eu tenho estado muito ocupado, Agite. Para levar a história ao ar de forma impecável, os detalhes impressionam. Em torno de 2.000 a 3.000 figurinos. Mais de 3.000 objetos que a gente leva para uma externa, por exemplo. Para a 7ª temporada, a gente construiu 15.000 metros quadrados de área. É aqui que acontece a cena que dá nome à temporada, o pecado. Davi, que tinha esse terraço, que ele vivia indo lá, que ele podia ver a cidade, ver os montes. Tudo está bem, quando tudo está maravilhoso, a plenitude na vida, eis que ele vê alguma coisa que muda a vida dele. Vai chegar a hora que todo mundo está esperando, né? O grande encontro de Davi com Batseba acontece agora na 7ª temporada. Esse momento é uma mudança de paradigma da vida de Davi, porque parece que o rei ficou cansado de vencer. O rei que conquistou tantos territórios, que trouxe tanta riqueza para Israel. O que nos ajuda a nos manter escondidos até a hora de atacar. Por aqui estão todos ansiosos para essa nova etapa da série Reis. A gente vai ver essa humanidade de Davi na 7ª temporada. A gente faz isso aqui tudo com muito carinho, muita dedicação. Vamos ter desfechos acontecendo de todos os personagens em si. Muito ansiosa, cada estreia é um friozinho na barriga. Espero que vocês gostem, então assistam 7ª temporada de Reis já aí na tela da Record. A 7ª temporada de Reis, o Pecado, estreia às 9 da noite, aqui na Record TV. E para acompanhar as novidades dessa nova temporada de Reis, é só acessar r7.com. Lá você encontra bastidores, fotos e vídeos exclusivos das gravações da superprodução. E veja ainda hoje, crianças de projeto educacional financiado por Vini Júnior saem em defesa do atacante. De janeiro até agora, a cidade de São Paulo removeu mais de 24 toneladas de objetos guardados por acumuladores compulsivos. Na série especial, os perigos no maior rio do mundo, que tem sido alvo de piratas. É comum a gente ter apego por alguns objetos, um disco, uma roupa, um móvel, mas o acúmulo de coisas tem um limite, que, se ultrapassado, precisa de atenção. A Organização Mundial de Saúde estima que mais de 180 milhões de pessoas sofrem do transtorno chamado de acumulação compulsiva. Em São Paulo, a prefeitura recolhe toneladas de entulho de casas pela cidade. Deu para encher a caçamba do caminhão. O trabalho levou uma manhã inteira. Tinha colchão velho, garrafas vazias, gaiola, papelão. Tudo acumulado na entrada da casa. Foram os vizinhos que pediram ajuda para limpar o local. E não foi a primeira vez. A comunidade toda aqui se uniu, já limpou 1, 2, 3 vezes. A prefeitura também já veio, já limpou também. Mas como ele junta rápido, em uma semana já está de novo. Dona Sueli conta que a vizinhança está cansada do mau cheiro e preocupada com os ratos que aparecem ali. Cada ratazão desse tamanho. No começo tinha até escorpião, até umas cobrinhas desse tamanho aparecia. Nós tentamos gravar com a família que vive na casa, mas ninguém quis falar. Quem convive com o transtorno de acumulação compulsiva sofre com as consequências do próprio comportamento.
Segundo especialistas, o acumulador compulsivo sente uma grande necessidade de adquirir e guardar cada vez mais objetos. Ele cria um vínculo emocional com esse material e não consegue se desfazer dele. Com o passar do tempo, começam os problemas sociais e familiares. Falta espaço na casa para a família, para os amigos. Só no ano passado, mais de 420 toneladas de detritos foram removidas das casas de acumuladores na cidade de São Paulo. De janeiro até agora, o volume já chega a 24 toneladas. O primeiro sintoma do transtorno de acumulação essencial é um sofrimento que o indivíduo apresenta ao tentar jogar diferentes objetos fora. O segundo sintoma, que é muito importante, é a desordem que resulta dessa acumulação. Esta especialista do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo afirma que a ciência ainda não consegue apontar as causas desse comportamento compulsivo. Mas existem níveis de gravidade, com situações em que toda a casa é tomada pelos objetos acumulados e se tornam uma questão de saúde pública. Seria muito bacana ter uma política pública de rastreamento, em primeiro lugar, que as pessoas pudessem ser diagnosticadas, que elas tivessem acesso ao tratamento e que os profissionais também tivessem acesso à possibilidade de especialização, porque essas especializações acabam sendo caras e não acessíveis a qualquer profissional que se forma. A Prefeitura de São Paulo sancionou nesta terça-feira uma lei que cria medidas para o combate à violência sexual contra mulheres em bares e locais de lazer. A lei Não Se Cale estabelece protocolos que devem ser seguidos em casos de violência contra a mulher, como a retirada imediata da vítima do local e a preservação das imagens do circuito de segurança. O estabelecimento que treinar os funcionários vai ganhar um selo da Prefeitura. A ideia é que os clientes reconheçam o engajamento do local no combate ao assédio. Após reunião com a Petrobras, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que a decisão do IBAMA de negar pedido para exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas foi técnica e vai ser respeitada. A repórter Nathalie Machado, de Brasília, tem os detalhes. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Celso. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Essa reunião de Marina Silva aqui no Palácio do Planalto com os presidentes do IBAMA e da Petrobras e também com os ministros de Minas e Energia e da Casa Civil foi uma tentativa de encontrar um acordo para a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, no Amapá. De acordo com Marina Silva, essa autorização só será dada se todas as exigências ambientais forem cumpridas. Os técnicos entenderam que o pedido de licenciamento da Petrobras não garantia atendimento à fauna, caso houvesse algum acidente, como, por exemplo, o derramamento de óleo. Eles também encontraram falhas na previsão de impacto da atividade em terras indígenas. A Petrobras pode até fazer um novo pedido de licenciamento, mas esse processo teria que começar do zero. Cris, Celso. Obrigado, Nathalie. O presidente da Bolívia, Luiz Arce, pediu ao Papa Francisco todos os registros sobre abusos sexuais cometidos por padres no país. Mais de 80 crianças teriam sido abusadas por um padre católico. O religioso confessou os crimes num diário. O Ministério Público boliviano abriu uma investigação. O pedido do presidente Arce foi feito numa carta enviada ao Papa. O escândalo envolve o padre Alfonso Pedrajas, um espanhol que dirigiu escolas católicas na Bolívia. O religioso morreu 14 anos atrás e deixou um diário em que confessa ter abusado de ao menos 84 menores na década de 70. A promotoria da Bolívia investiga se alguma testemunha viva pode ser denunciada por acobertamento dos crimes. A suspeita é que cerca de 20 integrantes da igreja do país tinham conhecimento dos abusos e não levaram as denúncias adiante. Nas anotações, o padre diz que líderes da Igreja Católica não fizeram nada a respeito. A Companhia Jesuíta da Bolívia admitiu a veracidade das confissões. Mais um escândalo de pedofilia envolvendo a Igreja Católica foi revelado hoje. Nos Estados Unidos, em Illinois, quase 2.000 menores teriam sido abusados por integrantes da Igreja Católica. Quem tem os detalhes é o nosso correspondente Vandrei Pereira. Boa noite, Vandrei.
Olá, Cris, Celso. O novo relatório mostra que ao longo de 70 anos, 1.997 menores de idade sofreram abusos sexuais no estado. O conteúdo foi revelado pelo Procurador-Geral de Illinois. O número é 4 vezes maior que o último documento divulgado em 2018. O relatório de 700 páginas lista 451 nomes de padres e outras lideranças católicas que teriam praticado crimes sexuais contra crianças. O relatório ainda concluiu que a direção da Igreja Católica nos Estados Unidos demorou para reconhecer a extensão dos abusos. Cris, Celso. Obrigada, Vandrei. A polícia retomou hoje as buscas por pistas que possam esclarecer o desaparecimento da britânica Madeleine McCann. Ela sumiu em 2007, aos 3 anos de idade, enquanto passava férias com a família em Portugal. É a primeira grande operação relacionada ao caso em mais de uma década. A ação reúne policiais da Alemanha, Portugal e Inglaterra. E as buscas se concentram em uma represa a cerca de 50 quilômetros da Praia da Luz, local do desaparecimento de Madeleine. As equipes usam drones e câmeras subaquáticas capazes de detectar vestígios humanos em qualquer superfície. Toda a área foi isolada e o objetivo é encontrar qualquer pista que leve à solução do caso, mesmo depois de 16 anos. O pedido da realização de buscas aqui na barragem do Arade foi feito pela polícia da Alemanha. Segundo as autoridades, esse era um local bastante frequentado pelo alemão Christian Bruckner, principal suspeito hoje do crime. De acordo com as investigações, ele descrevia esse lugar como pequeno paraíso. Bruckner, de 45 anos, está preso na Alemanha por crimes sexuais, um deles cometido no Algarve, região onde estava Madeleine, a cerca de 3 horas da capital Lisboa. O suspeito viveu por lá na mesma época do desaparecimento. Ele nega qualquer envolvimento no caso. Esta é a 4ª operação de busca na área desde que a polícia da Alemanha entrou no caso e apontou Bruckner como principal suspeito. Os pais de Madeleine, Kate e Gary McCann, chegaram a ser interrogados na época do desaparecimento, mas foram liberados por falta de provas. Com promessas de dinheiro fácil, as pirâmides financeiras têm feito milhões de vítimas. Assunto para nossa Patrícia Lages. Oi, Pati, boa noite. Como é que uma fraude que já tem quase 100 anos pode ainda enganar tanta gente? Verdade, né, Cris? Boa noite para você, para o Celso, boa noite para você de casa. Olha, mudam as histórias, mas a falsa oferta é a mesma, que é ganhar muito dinheiro sem precisar fazer nada. A CPI das pirâmides de criptomoedas foi autorizada a investigar mais 3 empresas. Uma delas oferecia retorno de 15% ao mês e é acusada de enganar mais de 45 mil pessoas, deixando um prejuízo de R$1 bilhão. Só nos últimos 5 anos, mais de 4 milhões de brasileiros perderam cerca de 40 bilhões de reais nesse tipo de fraude. As criptomoedas são usadas como isca, porque pouca gente entende do assunto. É importante dizer que criptomoeda não significa fraude, mas esse é um mercado altamente volátil, ou seja, os valores podem subir ou cair muito. Por isso, não é possível garantir retornos positivos com essas operações. Ô, Pati, você tem dicas aí para as pessoas não caírem nesse tipo de golpe? Tem que dar um jeito, né, Cris? Olha só, 2 medidas simples podem ajudar. Fique ligado na taxa Selic, a taxa básica de juros, que nesse momento ela está em 13,75% ao ano. Logo, investimentos garantindo entre 10% e 15% de juros ao mês estão totalmente fora da realidade. E lembre-se também que toda pirâmide pede o recrutamento de mais pessoas, porque são as últimas que vão pagar as primeiras até que o esquema venha a quebrar. Cris. Obrigada, Pati. Veja a seguir, crianças de São Gonçalo, cidade onde Vini Júnior nasceu,
fazem homenagem ao jogador. Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul suspende a atleta por envolvimento com esquema de manipulação em partidas de futebol. Polícia do Rio investiga a morte de mulher que comeu bombons de presente. E os riscos de navegar pelo Rio Amazonas, que é rota para o tráfico de drogas. Uma cuidadora de idosos morreu no Rio de Janeiro após comer uma caixa de bombons que recebeu de um remetente anônimo. A suspeita é que os chocolates tenham sido envenenados. A família não se conforma com a morte precoce. Muito alegre para cima, não tinha dia ruim. Lindaci Viegas Batista de Carvalho trabalhava como cuidadora de idosos. Ela completou 54 anos no sábado. De presente, ganhou um buquê de flores e uma caixa de bombons. O remetente era anônimo. A família diz que depois de comer os doces, a vítima começou a passar mal. A mão dela começou a ficar para trás, ela se tremia toda. Aí veio um carro da polícia e acudiu a minha irmã. Lindaci foi levada para este hospital, mas morreu pouco depois. A família acredita que a caixa de bombons que a vítima ganhou de aniversário estava envenenada. O doce foi encaminhado para a perícia. O resultado deve sair em até 30 dias. A família afirma que o Instituto Médico Legal já identificou veneno para ratos no corpo da vítima. A substância, que é conhecida como chumbinho, tem a venda proibida no país. O atestado de óbito, no entanto, diz que a causa da morte ainda depende de exames. Para tentar desvendar o crime, a polícia quer agora ouvir o motoboy que fez a entrega dos chocolates. Os parentes de Lindaci estão indignados. Afirmam que ela não tinha desafetos e que o responsável precisa ser punido. Justiça. Só isso que a gente quer. O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul condenou o primeiro jogador citado na operação do Ministério Público de Goiás, que investiga o esquema de manipulação de resultados em partidas de futebol. O lateral Nicolas Farias foi suspenso por 2 anos e terá que pagar multa. O julgamento foi de maneira remota. Nicolas Farias não apresentou defesa e sequer participou da sessão. Ele foi condenado por unanimidade. Segundo a investigação do Ministério Público de Goiás, Nicolas Farias, que atuava pelo Novo Hamburgo, cometeu um pênalti numa partida contra o Esportivo, durante o Campeonato Gaúcho desse ano. Ele teria recebido R$80 mil pela infração, o mesmo valor que terá que pagar agora em multa. O Tribunal de Justiça Desportiva também suspendeu o atleta por 2 anos. Nicolas não foi processado criminalmente e ainda pode recorrer da decisão. Nestas conversas interceptadas com ordem da Justiça, o aliciador faz um elogio ao atleta depois da partida. Nicolas responde que aqui é palavra de homem. O aliciador diz que o jogador vai ganhar muito dinheiro com ele. Todo jogador que recebe uma proposta, a obrigação dele é comunicar o clube comunicar a federação comunicar a procuradoria e o tribunal. Em nota, o Novo Hamburgo informou que não se omitiu no processo do ex-atleta Nicolas Farias e que apoia a operação do Ministério Público de Goiás, que apura a manipulação de resultados nas partidas de futebol. Nicolas Farias não se pronunciou. Crianças de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde Vini Júnior nasceu e foi criado, saíram em defesa do atacante. O craque financia um projeto educacional na escola em que estudou na cidade e mais 4 colégios. Um grito de solidariedade. Cada um desses estudantes carrega dentro de si um pouco de Vini Júnior. A homenagem foi iniciativa dos alunos dessa escola municipal em São Gonçalo. O colégio é o mesmo em que o jogador do Real Madrid estudou quando tinha 10 anos. Gostava mais da aula de educação física e era bem extrovertido, bem descontraído nas aulas também. Mas Vinícius Júnior não era só craque nas atividades com a bola. Também foi um bom aluno, como mostra o boletim da época. A história de vida do atleta, vítima de racismo na Espanha, fez com que os estudantes se mobilizassem. Eu acho que ele vai se sentir um pouco melhor, porque como ele já estudou aqui,
Acho que ele vai gostar de saber que as crianças daqui estão tendo esse bom coração para ajudar ele. A gente tem que seguir o futuro dele, né? Jogador de futebol e nunca se abalar com isso. E foi aqui, na escola onde Vinícius Júnior estudou, que ele colocou em prática um sonho antigo. Um projeto social diferente. Associar a educação com o que ele mais gosta, futebol. Assim, nasceu essa sala, onde, de uma maneira lúdica e também com muita tecnologia, crianças de 5 a 13 anos aprendem português, matemática, história e geografia. Através da educação e tecnologia, as crianças terão melhores oportunidades. Essa é a visão do Vini Júnior. O projeto, que usa um aplicativo como ferramenta, já funciona em 5 escolas públicas, 4 no Rio de Janeiro e uma no interior de Minas Gerais. Vini investiu cerca de R$2 milhões para a compra de celulares e treinamento das equipes. Consigo memorizar melhor, a gente fica na cabeça. Quando a gente tem dificuldade assim, a gente pensa no jogo e faz o que estava fazendo no jogo e a gente faz no caderno. A Polícia Federal intensificou as ações para combater o tráfico de drogas e a atuação de piratas nos rios da Amazônia. O aumento do garimpo ilegal e o uso de rotas fluviais para transportar cocaína atraem os criminosos para aquela região. Hoje, na nossa série especial, a violência praticada pelos piratas e as estratégias do tráfico para despistar a polícia. O barco de passageiros em que a nossa equipe viajava foi alvo de uma blitz e o esconderijo da droga surpreendeu a todos. Uma fiscalização em nosso barco e pouco depois a apreensão. O esconderijo usado para guardar a droga é o equipamento que deveria proteger os passageiros. No enorme rio, a correnteza não é o maior perigo, e sim a criminalidade. É um trabalho complexo, sim, que exige muito da Polícia Federal, não só da Polícia Federal, como dos outros órgãos, como eu já mencionei. Em Tabatinga, na fronteira com a Colômbia e com o Peru, fica esta base da Polícia Federal. Ela controla uma grande área do Rio Solimões em território brasileiro. Mas essa patrulha, é claro, tem um limite. Nós não podemos atravessar do outro lado, estendendo um pouco mais aqui à frente, porque aí já entramos em território colombiano. Aquele flutuante amarelo, ele já é o nosso limite. Então a gente já tem que dar o retorno para voltar e estar em território nacional. Quais são os problemas que vocês mais têm que estar atentos aqui, delegado? Narcotráfico, né? Tráfico de pessoas, questões de crimes ambientais. Dia a dia, homens bem armados saem em patrulha pelo rio e os afluentes. Pequenos braços d'água, difíceis de acessar. A mata é muito densa, o rio é muito grande, a gente tem os limites territoriais. Além disso, criminosos aproveitam os barcos de passageiros para enviar ou para transportar drogas. Por isso, a fiscalização também acontece dentro das enormes embarcações. Enquanto eles não terminam esse trabalho aqui, o navio não sai. E olha que tem ainda bastante coisa para ser vista. Antes da saída dos portos, os policiais olham em todos os locais possíveis, embaixo das camas e até dentro do ar-condicionado. Os passageiros também são revistados, um a um. Vem chegando gente desde a ponta ali. Todo mundo vai ter que passar por essa triagem. Só depois deles saírem do barco é que as redes são armadas e aí podemos partir. Mais à frente do rio, depois de sairmos do porto na cidade de Fonte Boa e já no município de Coari, passageiros são surpreendidos pela movimentação de dezenas de policiais civis e militares no Conversa. Nós tivemos a informação de que a polícia encontrou drogas aqui dentro do barco. Os passageiros têm de ficar na lateral do barco. Um cachorro fareja as bagagens uma a uma. E pouco depois, o animal dá um sinal. 4 quilos de cocaína são achados dentro desse colete salva-vidas. A droga é levada para a base. O problema é achar o traficante, já que o colete serviu só como esconderijo. Sempre há muita dificuldade para que seja encontrado
realmente o suspeito, né? Porque na hora não aparece ninguém, como é muita gente dentro da embarcação. E aí, no caso, o comandante da embarcação ele é ouvido pela Polícia Judiciária, que fica aqui também presente no local, e é feito os demais procedimentos cabíveis. Segundo a polícia, é ele quem responde, a princípio, pelo caso. É uma praxe, tem que ser ele. Ele é o responsável pela embarcação no caso. Nos últimos 30 dias, foram apreendidos aqui na região 80 quilos de entorpecentes. Entre janeiro e abril deste ano, só nesta base de operações, foram 930 quilos de entorpecentes apreendidos. Mas o tráfico por aqui não é a única dor de cabeça para a polícia e principalmente para os comandantes de barcos. Qual que é o grande perigo que o senhor considera nessas águas, nesses lugares, as ameaças que podem acontecer para a navegação? Hoje para nós, assim, tem uma questão que chama a pirataria, né? Além dos barcos de passageiros, segundo os relatos, os principais alvos dos piratas dos rios são as embarcações maiores de pesca e os cargueiros que cruzam o maior rio do mundo nos estados do Amazonas e do Amapá. Eles andam bem armados, chegam no barco e rendem a tripulação e dão a limpa. O que tem para levar, leva. Carga, dinheiro. Tudo. No Amapá, no mês de maio, uma força-tarefa fez uma mega operação contra os piratas de rios. 6 pessoas foram presas na cidade de Santana, que fica ao lado da capital, Macapá. Elas são suspeitas de furtar navios na foz do rio Amazonas. 2 modos operantes. Tanto a realização de furtos em horários noturnos, utilizando os meios sorrateiros, tanto também a utilização de roubo, com violência e grave ameaça, inclusive amarrando as vítimas. Enquanto isso, para aqueles que vão e vêm diariamente pelo rio, o que resta é pensar em formas de se proteger. Hoje, eles mandam sempre um barco, um do lado do outro, para tentar evitar, mas já aconteceu de ser assaltado assim mesmo. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Você fica agora com a estreia da 7ª temporada inédita da série Reis. E logo depois de Jesus, tem a primeira formação da Zona de Risco em A Grande Conquista. Ótima noite para você. Boa noite.